A maior dor de um angolano que deixa a sua terra e vai para terras alheias em busca de melhores condições de vida, a coisa que mais machuca é a ausência da família. Eu lembro-me que uma vez eu a tocar e não sei o quê, dá-me na cabeça de pôr uma música do Eduardo Paim, aquela São Saudades, são saudades. Aquilo criou uma nostalgia coletiva. Tu estás a ver que tu como DJ, expões essa música, mas como qualquer outra música. E tu olhas para a sala, o pessoal todo a chorar. Poxa! Todos os angolanos que estavam naquela sala, isso marcou muito, toda a gente a chorar. Por isso é que eu me prometi a mim mesmo, não importa os anos que eu vivesse fora do país, eu jamais arranjaria mulher estrangeira. A minha primeira questão é, Mestre Angola Vuns, o que motivou a deixar Angola e mudar-se para a Inglaterra há 27 anos? Que conselho daria a um angolano que pensa em emigrar para a Inglaterra hoje? Foge. Mano, que conselho eu daria? As coisas mudaram Todos querem muito. pular do quê? Muita gente quer emigrar e eu compreendo porque eu também sou imigrante. Como vê as oportunidades de trabalho e negócios para os angolanos que vivem no exterior e pensam em regressar? Mano, isso vamos voltar no que eu acabei aqui de dizer. Aqui em Angola, infelizmente, há muita burocracia. Mestre Angola Vuns, seja bem-vindo ao canal Vlogs do Primata. Vlog do Primata. Exatamente. Mano, é um prazer. É um prazer. E, não é de hoje que a malta vem planeando isso. Exatamente. Falhamos da vez passada, mesmo aqui houve alguns contratempos. Então, é um prazer fazer parte deste grande projeto. Projeto não, já é uma concretização, mas é um prazer imenso. Olha, tive vários convites aqui em Angola para entrevistas e essa é a única que eu aceitei fazer. Muito obrigado. Muito obrigado pela parte que nos toca, pelo carinho, até porque disseste-me que a tua esposa acompanha o canal. Acompanha o canal, E já agora, mandar saudações à minha cunhada a partir de Londres. Tá feito, mano. Ela vai receber com todo gosto. Está constantemente acompanhando o teu programa, está sempre a elogiar, então, vai ficar muito satisfeita de me ver aqui no Olha, programa. Quando disseste que estás em Angola, eu falei, desta vez, não posso perder a oportunidade de falar com este grande homem. Obrigado, mano. Porque já trocamos várias ideias. Várias ideias, conselhos, quantos conselhos já recebi da tua parte? Até equipamento, depois há quem tem aquela ideia errada de que o pessoal em Angola não tem entendimento de nada. Esse homem, mesmo a partir de Angola, me instrui o tipo de equipamento que eu devo usar. Tem graça que algumas câmaras que eu trouxe estou a usar aqui em Luanda, foi por recomendações tuas. Muito obrigado. Então isso mostra o profissional que tu te tornaste. Muito às vezes as pessoas pensam que isso é um trabalho de brincadeira, muito mas obrigado. olha... Muito obrigado. Mestre Angola Vuns, o dono de um canal de sucesso. Quase um canal isso. feito com responsabilidade. Muita responsabilidade. Não, é muito responsável no que informa. Muito obrigado. Nas matérias que trazem no painel, muito sério e responsável. Muito obrigado, mano. És dos poucos angolanos, não é? Residente na diáspora, que tem esta qualidade. Trazer matérias com responsabilidade. Muito obrigado, mano. Muito obrigado. Porque para a malta, nós não podemos levar assim de forma liviana aquilo que temos feito. Tu estás nessa vida, tal como eu, e a malta sabe o esforço que este trabalho que a malta tem feito exige de nós, é muito esforço, para depois para uma pessoa pôr na vitrina um material que as pessoas descartem logo de seguida. Então, de que valeu o esforço, o empenho, e não só o dinheiro que a gente gasta com equipamento, o tempo que a malta tira das outras pessoas para virem participar dos nossos programas, dos nossos canais. Então a pessoa tem que saber valorizar-se a si mesmo e valorizar aquelas pessoas que consomem o nosso produto. Então, por isso é que a malta aposta seriamente na qualidade e a tendência é melhorar ainda cada vez mais. A minha primeira questão é, Mestre Angola Vuns, o que motivou a deixar Angola e mudar-se para a Inglaterra há 27 anos? Olha, é curioso que o que me levou a sair de Angola, passados esses anos todos, eu estou a encontrar novamente muitos jovens a viverem o que eu vivi, não diria 27 anos. Eu estou há 27 anos na Inglaterra, mas estou aí a caminho de 32 anos fora de Angola, porque eu quando saí de Angola não fui diretamente para a Inglaterra. Eu fui para a Espanha, da Espanha fui para a Alemanha, vivi uns anos na Espanha,
Depois fiquei cansado da Espanha porque é um país altamente racista. Eu conheci racismo no verdadeiro sentido da palavra. O momento que eu comecei a ver que a minha cor é diferente da cor dos outros foi na Espanha. Foi onde eu conheci racismo verdadeiramente, no verdadeiro sentido da palavra, é isso que eu queria dizer. Vivi uns anos na Espanha, da Espanha fui para a Alemanha, vivi também um tempo na Alemanha, depois é que fui para a Inglaterra. E o motivo que me fez sair daqui um jovem, na altura tinha os meus 17 anos, não tinha nenhuma perspectiva para o futuro, estávamos naquela fase em que você está abrangido, quando está abrangido tem que fazer o serviço militar, se não faz o serviço militar, não consegue estudar, não pode trabalhar, não pode fazer absolutamente nada. E eu tive algumas experiências assim, tanto quanto negativas quanto a questão militar, porque o meu pai pôs-me muito cedo no Capolo, a fazer recruta para o Ministério do Interior, para a polícia. Eu fui um dos primeiros, só para ver isso, com 16 anos eu já estava aí no edifício do Ministério do Interior. Fui um dos primeiros membros ou sei lá, agentes da polícia aqui no Ministério do Interior. Com 16 anos, e pronto, via que não tinha perspectiva, não queria aquilo, não podia, e pronto, estava a ver que não tinha futuro. Disse, aqui vou tentar a minha vida noutras bandas. 17 anos, quase a fazer 18, saí daqui. Você disseste que o teu percurso foi Angola, Espanha, Alemanha, Inglaterra. Só da Espanha, da Alemanha por quê? Quase a mesma coisa que... racismo? Está muito racismo na Alemanha. Muito racismo. Um país de gente muito fria. O país é frio em si, o povo é extremamente frio, altamente racistas também, mas eu como já tivera visitado a Inglaterra 1 ou 2 vezes, comecei a, sei lá, a pensar quer dizer, dizia, voltar em Angola não é o momento para voltar em Angola, estou farto da Alemanha, tenho alguns familiares no Reino Unido, principalmente em Londres, que dizem-me que a terra é fixe, eu também já estive lá, gostei daquilo, vi como é que o homem de cor facilmente é inserido na sociedade, facilmente adapta-se à sociedade britânica, às oportunidades. Então eu disse, não, vou sair daqui da Alemanha, até porque eu na Alemanha, eu vivia numa cidade que era fronteiriça com a Holanda e a Bélgica. E nessa zona da Alemanha onde eu vivia, que é uma cidade chamada Aachen, por ser fronteira com a Holanda e a Bélgica, da minha casa para a Holanda eram 5 minutos, andando. Eu, assim, do meu prédio, eu via a Holanda. E de carro para a Bélgica, talvez aí uns 15 minutos. E o que havia? Os holandeses daquela zona, assim como os belgas dessas províncias fronteiriças com a Alemanha, que por coincidência da zona onde eu vivia, vinham procurar trabalho também na Alemanha. Trabalhavam, quer dizer, porque a Alemanha é um país economicamente muito mais potente que tanto um país como o outro, tanto a Bélgica. Então, esse pessoal dessas zonas vinham também trabalhar na Alemanha. E onde é que eles atacavam no mercado laboral? Na cidade onde eu vivia. Então, o preto naquela zona, as chances de trabalho eram raras. Eram raras porque tu estás a competir com homens brancos, homens louros, quer dizer, pessoas iguais aos alemães. E uma coisa que o homem branco tem, que nós às vezes aqui não temos, primeiro são eles, segundo são eles, terceiro são eles, depois é que é o resto. Então, tu ficavas sem chance. Eu comecei a ver, não foi para isso que eu saí da minha terra, então tem mesmo que chegou uma altura que eu disse, não, vamos embora. Peguei na minha família e fomos em Londres e graças a Deus, Londres nos recebeu de mãos abertas e é onde estamos até hoje. Se tivermos que sair, só mesmo para regressar para a terra. Vamos falar sobre isso. Vamos falar, porque tu a te ver toda hora, estás a apanhar balanço. Vamos ver, vamos lá ver. Estás a entrar. É isso, mano, é isso. É isso. Pô, é bom falar contigo, mano. Mano, é bom falar contigo. Vê que a conversa flui naturalmente. Mano, já existe esta química antes das câmeras. Não é importante fazer lembrar aqui o pessoal do blog do Primata, que também já tiveste no meu canal como convidado. Já tive lá, naquela altura em que estavas a dar muita carga. Há 3 ou 4 anos. 3 ou 4 anos, naquela altura em que estavas a dar muita carga nas questões religiosas. E lembro-me da pergunta que fizeste. Quando este assunto religioso for estancado, o que é que vais fazer? Olha, e você me surpreendeu da melhor forma. Esse homem é resiliente. Se há exemplo de resiliência,
É para autossuperação, superação esse homem. Porque nós quando eu, por exemplo, estou também a mudar de ângulo daquilo que tenho feito e não é fácil, porque são muitos anos, tu a falar de política, no meu caso. Depois para mudares e quer dizer, te focas num ângulo completamente diferente, não é fácil. Primeiro é que os seguidores do teu conteúdo, da tua página vão exigir, é para que se passa. Não é fácil, por isso é que eu digo que tu nos surpreendeste pela positiva. E vê lá, não foi só mudar, mudaste e o sucesso que o teu canal tem em tão pouco tempo. Exatamente. Então isso é que se diz o verdadeiro exemplo de superação. Se reinventar, é importante se reinventar. Tem que se reinventar, senão, porque senão não podemos dizer estagnados. Não está a dar certo e ficar de braços cruzados, aceitar a derrota. Não, mano, porque depois já vai. É aquilo, você foi o pioneiro em termos de canal alternativo para falar de religião. E, vamos ser sinceros, nós angolanos somos uns bons imitadores. A partir do momento que surge um Tavares a fazer uma cena dessas e com certo sucesso, vão aparecer 1000 Tavares todos a fazer. Então você tem que se reinventar. Tem que se reinventar. Eu, às vezes, há vezes que eu vejo canais, vejo pessoas a fazerem assim as cenas que eu faço. Eu digo, essas são as minhas ideias, isso sou eu. Então, não, aqui tem que bazar, tem que fazer algo diferente. Já deu, os mano. Gráficos, tudo. A edição dos vídeos, não, isso aqui já não tem piada. Não, já me deparei com esse tipo de situações. Né? Mas diz a usar as minhas próprias falas. Tá sabendo? Vou usar as minhas falas. As tuas falas, a tua forma de editar, tudo. Tá sabendo? Diz, não, aqui tem que tirar o pé, como se diz na gíria. Mas Tangola Vonge, quais foram as maiores dificuldades que enfrentou ao adaptar-se à vida na Inglaterra? Verdadeiramente falando, e eu tenho que ser aqui honesto, eu não tenho ideia ou memória de dificuldades na Inglaterra, tenho que ser sincero. Eu tive dificuldades na Espanha e na Alemanha. Como disse, a Inglaterra, em primeiro lugar é que eu, quando chego na Inglaterra, eu já tinha lá 2 irmãos. E eles orientaram-me naquilo que eu devia fazer para me inserir no país. A Inglaterra é um país que não é como dos outros países na Europa, vamos assim falar, que os níveis de racismo são muito elevados, que há muita discriminação e por aí fora. Não tem disso na Inglaterra. Tu, quando estás em Londres, Londres é uma cidade altamente multicultural. Ninguém vai te xingar por ser preto, ninguém vai deixar de te dar um emprego por seres preto. O que as pessoas vão buscar é a tua qualificação, a tua experiência, né? E o teu know-how. Isso é o que as pessoas buscam. Então, dificuldade, quer dizer, aquelas dificuldades que são inerentes à vida em si, mas não pelo facto de ser estrangeiro. Na Inglaterra eu não vivi isso. Agora, na Espanha, em Portugal, na Alemanha, aí sim, vivi coisas que se for a contar aqui, vocês se calhar não vão acreditar. Na Inglaterra não houve nenhum problema para se enquadrar? Não teve nenhum problema, porque eu quando fui para a Inglaterra já falava minimamente o inglês. Como disse, já tinha o meu irmão lá, os dois irmãos a viverem lá. A minha esposa também tem lá muita família. Nós não chegamos lá, por exemplo, tivemos problema de acomodação, por onde ficar. Havia vezes que ficávamos na família da senhora, havia vezes que ficávamos na casa do meu irmão, então não foi assim muito difícil. Depois eu fui para a Inglaterra, já não fui como alguém que está a vir da África, eu fui já lá como um cidadão europeu, com nacionalidade de um país europeu, então já não foi assim tão difícil para... Chegou a ter nacionalidade de um país europeu? Eu tenho 2 nacionalidades europeias, sou português, sou britânico e sou angolano. Então tens 3 nacionalidades? Tenho 3 nacionalidades, Então, não foi assim. Mas quando digo, mas isso, a questão da documentação não tem nada a ver, porque há muitos angolanos que chegaram lá, né? Eu sou uma das pessoas mais conhecidas na nossa comunidade e sei da história da nossa comunidade lá. A Inglaterra, os angolanos, por exemplo, que não tivessem nacionalidade europeia, mesmo quando chegasse lá, aquela famosa Angunda, chega aí lá, pedes asilo político, dão-te todas as suas condições logo. Por isso é que é difícil você ver angolanos que vivem na Inglaterra. Ela até pode vir aqui passar um tempo, tentar fazer alguma coisa, mas nunca traz a família, porque ele sabe que está a deixar a família lá segura. É raro tu vês um angolano que vive na Inglaterra, que ele e a família, pegou a família toda e veio para cá. Não, é difícil. A menos que tenham uma grande proposta, enfim. Mas dificuldades, como disse, são dificuldades inerentes à vida em si, né? Um gajo às vezes tem um problema no trabalho porque desentendeu-se com o chefe, desentendeu-se com os colegas, mas assim, problemas para o ser estrangeiro, não quer. Já agora, aproveitando aquela oportunidade, o Master Tangola Vonge trabalha com o quê?
na Epa, Inglaterra? Como consegue se manter na Inglaterra? Não, eu sou como é que eu diria em português? Eu sou um profissional da saúde. Eu trabalho no Ministério da Saúde há 16 anos. Eu não me formei nessa área, formei-me em Relações Internacionais e Desenvolvimento Internacional. Infelizmente, não consegui um trabalho na área em que eu me formei. Mas a pessoa como tem que se sustentar, tem que viver, tem que manter a família. Então, consegui um furo no Ministério da Saúde e lá fui dando os meus passos e hoje sou um profissional do Ministério da Saúde. Yeah. Oh, interessante. Há 16 anos. 16 anos que eu trabalho para o Ministério da Saúde. Yeah. E como consegue conciliar o teu trabalho, né? Lá no Ministério da Saúde com o seu canal? Essa é a coisa mais difícil. É difícil. É a coisa mais difícil. Por isso é que muita gente diz, mas Angola, você tem capacidade de produzir coisas incríveis, mas a regularidade não é aquela que as pessoas esperavam e muito menos a que eu esperava. Porque como o Mano sabe, e eu digo isso, Mano, porque eu sei que tu és uma pessoa que tens uma mente muito criativa. E a criatividade requer tempo, quer dizer, você para pôr a tua criatividade em prática, requer tempo, tens que idealizar, quer dizer, há muita coisa, e principalmente na produção de conteúdos. Então, às vezes, por exemplo, tu estás, vem-te uma ideia, vou filmar isso, vou filmar aquilo, vou produzir isso, mas depois tens que ir trabalhar. Até a hora de sair, eu, por exemplo, o meu horário é das 9 da manhã às 5 da tarde. Não há vezes que sais do trabalho cansado, colocas-te em frente do computador, estás psicologicamente esgotado e não sei o que. Então, é difícil mesmo. Vou gerindo, mas não estou satisfeito, verdade seja dita. Gostaria de ter muito, mas é isso que eu estou a procurar fazer agora. Estou a criar as condições para ver se me dedico no que concerne o trabalho. Eu não gosto de dizer emprego, porque emprego é uma coisa, trabalho é outra. Eu quero trabalhar e deixar de ser empregado, né? Quero trabalhar porque o trabalho é uma coisa feita por nós. Quer dizer, quando a gente... quero trabalhar mais para ser menos empregado. Então, estamos a criar as condições para nos dedicarmos mais ao canal. Temos várias ideias, queremos desenvolver, então vamos ter mesmo que quebrar. Penso que esse é o objetivo de todos aqueles que trabalham com YouTube. Porque é uma paixão, mano. Você produz cenas, você está a trazer coisas que o mundo não conhece, as pessoas não sabem de nada. A Malta, praticamente, nós é que fazemos as pessoas conhecerem o que está a passar no mundo, na nossa terra. Tu vês, por exemplo, no nosso caso, mesmo estando fora do país, eu às vezes lanço matérias que o pessoal aqui em Angola liga para mim, mas isso é mesmo verdade, não sei o quê. Como é que você que está lá ao fundo, você sabe do que está a passar? E nós, porque essa é a grande paixão do nosso trabalho, estás a ver? Então, estamos a criar mesmo condições para nos dedicarmos 100% ao canal, ou aos canais. Exatamente. O que mais sentiu falta de Angola enquanto viveu no estrangeiro? Eu senti falta de muita coisa, mano. Eu senti falta a coisa que mais me produziu, saudades, tristeza, sem medo de errar, foi a ausência da minha mãe, porque eu sou uma pessoa muito ligada à minha velha, muito mesmo. Minha mãe, para mim, minha mãe e o meu pai, porque o meu pai também seguramente que vai ver isso, que é para não dizer que eu estou aqui a discriminar. Mas sabes como é que nós somos com as mães, né? Foi a minha mãe, os meus amigos, os hábitos e costumes, os nossos quitutos, sei lá, mas foi mais a família. A família é que a maior dor de um angolano que deixa a sua terra e vai para terras alheias em busca de melhores condições de vida, a coisa que mais machuca é a ausência da família. Porque você às vezes passa muito tempo fora da tua família. Chega aqueles momentos, Natal, Ano Novo, há, por exemplo, uma situação de infelicidade na família. Isso é uma das coisas que a mim mais me causa dor mesmo, muita tristeza. Por exemplo, eu quando saí daqui deixei muitos tios que fazem parte da história da minha vida. E tu às vezes ouves dizer, olha, o tio tal parou, o primo tal parou, mas falo mais dos meus tios. E tu quando vens para Angola e não encontras essas pessoas que marcaram toda a tua vida, quer dizer, é um vazio. Tu não vês Angola da mesma forma como tu vias antes. Eu, por exemplo, estou aqui agora, noutras ocasiões, a minha casa lá, a casa dos meus velhos, já está cheia. Todos os tios, veio. Mas não, eu estou na casa dos meus velhos, quase que não tenho nenhum tio. Um gajo diz, porra, isso não era assim. Vai perdendo aquele impacto. Isso não era assim. Não... essa é a família, mano, é a família.
Depois também, por exemplo, num país como a Alemanha, por exemplo, vou aqui contar um episódio. Houve uma altura que eu era o DJ da comunidade angolana na Alemanha. Éramos uma comunidade pequena na altura, nos anos 90, 97, não sei o que, éramos muito pequenos. E eu era o DJ. Eu lembro-me que uma vez eu a tocar e não sei o que, dá-me na cabeça de pôr uma música do Eduardo Paim, aquela São Saudades, são saudades. Para aquilo criou uma nostalgia coletiva. Tu estás a ver que tu como DJ expões essa música, mas como qualquer outra música. E tu olhas para a sala, o pessoal todo a chorar. Poxa! Todos os angolanos que estavam naquela sala, isso marcou muito. Toda a gente a chorar. É para ver como é que a pessoa que está fora sofre por estar fora. Porque às vezes as pessoas têm aquela tendência de pensar que, ok, esse homem está fora do país, estão bem, mandaram lixar o povo, o país, a família, mas não. Quer dizer, você às vezes, o ser humano, como Jesus Cristo dizia, o homem não viverá só do pão. Tu vais superar a questão material, mas tem a questão espiritual, a questão emocional, psicológica, que também fazem parte do nosso ser. E às vezes nós não temos isso estando fora. Por isso é que eu me prometi a mim mesmo, não importa os anos que eu vivesse fora do país, eu jamais arranjaria mulher estrangeira. Nunca aceitei isso. Não, eu sempre procurei manter as minhas raízes intactas e sem qualquer desprimor aos nossos irmãos angolanos que optaram por casar com mulheres de outras bandas, mas eu sempre saí daqui consciente que, para mim, mulher, família tem que ser tudo da minha terra. Para manter a conexão. Senão, ficas perdido. Tu casas com uma estrangeira, vamos supor com uma branca alemã, uma branca inglesa, o que seja. Os teus filhos já são meio angolano, meio alemães. Você que já está fora do país, o teu próprio filho também, que já é mistura entre uma branca de fora e você que saiu daqui, se ele, por exemplo, também arranjar uma pula lá também, casa com essa pula, tua raiz morre. Tua raiz morre. Poxa. E há manos que não pensam neste aspecto. Você se não faz isso, quer dizer, por isso é que as nossas comunidades fora do país são fracas. Você para ver aqui um chinês aqui em Angola que fez família, mesmo assim, séria, com angolana, pode ser um ou outro caso, mas é raro. É raro, Está a ver? É raro, os portugueses, não sei o que, mas para ver os ingleses, porque eles procuram manter-se fortes, estando com eles mesmos. Então, tu já estás fora, já estás distante, já estás a sofrer com o facto de estar distante da tua família. Arranjas mais uma mulher estrangeira. E depois, àquela altura, o angolano é dos imigrantes que sai, mas tem sempre a sua terra patente. O angolano não é tipo, tu aqui, pelo menos que eu saiba, tipo os cabo-verdianos e outros povos que quando saem, praticamente nós não. Você, por mais anos que esteja fora do teu país, você continua com Angola dentro de ti. É aquilo que eu digo sempre. Nós saímos de Angola, mas Angola nunca saiu de nós. Então, se você quer manter os laços com a tua terra, é importante que você tenha alguém que tem os mesmos princípios, os mesmos valores contigo. Senão, depois, imagina, por exemplo, chega uma altura que tu estás com planos de regressar. Queres fazer aqui um projeto, um business, o que seja. Tens uma mulher que não tem nada a ver com a terra. Como é que você vai conseguir convencer a mulher para voltar para a terra? Como é que a tua mulher vai entender? Não, meu marido está lá em Angola, está a fazer 3, 4 meses, está a trabalhar, se haver alguma situação, eu vou lá saber. Ou mesmo vou ligar para minha irmã lá, para o meu primo, para verem o que o gajo está a fazer. Não, então é difícil. Eu tenho muitos casos de irmãos que estão casados com mulheres de outras bandas, e não é fácil. Então eu sempre... mano. Temos estado acompanhado também pela internet de alguns angolanos que acabam ficando depressivos. Porque para saudades. É saudades, por isso é que é importante você procurar criar um clima em que como é que eu posso... vai mitigando essas saudades, porque há aquelas pessoas, por exemplo, uns não conseguem vir dar aqui uma volta porque é outro aspecto também que pouco se fala. Na altura dos confrontos, muitos angolanos saíram daqui e a única forma de poder se instalar na Europa era pedir o asilo político. E como é que era o asilo político, a chamada Angunda? Tu, quando chegas lá, a maior parte de nós saíamos daqui com visto de entrada e havia aquele receio, se eu ir pedir asilo político, dizer que eu estou aqui, vim aqui porque estou a ser perseguido e não sei o quê, recebiam o teu passaporte. Então o que é que muitos faziam? Para não te receberem o passaporte, tu quando fores pedir asilo político tens que dar uma identidade diferente, alterar os teus dados.
dar um outro nome, mudar a idade. Por exemplo, havia aquela altura que só se dava asilo político a menores de idade. Você tinha que ter no máximo 18 anos. Se tivesse mais de 18 anos para conseguir asilo político era muito difícil. Então, por exemplo, um gajo que chega aí com 20, 22 anos, a única forma de se manter no país é cortar a idade. Dizer, epa, tem 21. Nós também, às vezes, como somos assim, temos, epa, somos rijos, né? Quando nós somos, por natureza, epa, somos bem conservados. Você é um gajo de 22 anos, angolano ou africano, pode passar por 18, toda vez 17. Então, epa, olha, diz que tenho 17 anos, tenho 18, ou coisa assim parecida, altera o nome. Quando o teu pedido de asilo for aceito, depois tens a residência, mais tarde tens a nacionalidade, tens todo esse processo com os dados que você deu. Depois, para regressar a Angola é difícil, porque os teus documentos de Angola não condizem com os teus documentos que usas lá no país. Isso é uma das coisas que faz com que muita gente depois tenha dificuldades para vir aqui. E outras vezes é mesmo para pessoas que não tiveram assim muita sorte, não têm dinheiro, outros também que estão lá, saíram das províncias, perderam o contato com a família. E epa, isso causa depressão, depressão. Nós aqui em Angola, por exemplo, você está a passar por uma situação complicada, mesmo que não forem os teus pais, tens os amigos, tens os tios, tens a igreja e um montão de coisas. E aí às vezes não temos essas coisas, mano. Então, acabo aqui entendendo que existem angolanos que praticamente estão presos, entre aspas. Estão presos porque as circunstâncias levaram com que muitos ficassem nesta situação, estás a ver? Uns porque não têm contato com a família, outros porque não querem mesmo saber nada do país, mas o não querer saber nada do país não significa que a ausência do país não te torna depressivo, porque há coisas que a gente carrega da nossa terra, da nossa história, que passam a ser parte do nosso ADN, estás a ver? Então, não tem como você se desligar, e quando te desligas é mentira, quer dizer, você começa a ter problemas, às vezes até dizer de forma inadvertida, não das conta, mas talvez se sentares com um psicólogo vai dizer, não, epa, você está assim, é a terra. Por isso que eu digo sempre, é importante você de vez em quando vir mesmo aqui na terra, mano, é importante. Eu estou aqui já há quase 3 meses, apesar que me ausentei, mas pô, me sinto muito bem aqui, mano. Te sente recarregado? Bem renovado? Renovado, mano, bem renovado. Pronto para aguentar mais uns 10 anos sem vir aqui? Não, 10 é muito até, mano, já não faz, eu já nem fico mais um ano sem vir aqui. Já não consegue, né? Já não, agora é mesmo, para todos os anos um gajo está aqui. Poxa, você é filho da terra? Eu estou aqui a me encontrar contigo, o homem que eu só lhe via pela internet. Não, 10 anos não, mano, 10 anos já não. Que diferenças mais notáveis encontrou entre a cultura angolana e a britânica? Ei, mano, quais são as mais notáveis? Uma das coisas que eu notei, por exemplo, não sei se é cultura, mas vamos assim dizer hábitos. Os britânicos têm um hábito, isso é muito característico dos europeus, talvez vi nos britânicos, vi também nos alemães. Uma coisa que nós tínhamos no passado e que nós fomos perdendo com o andar do tempo, e eu vejo muito aqui em Angola, eles são muito, mas muito solidários. Isso já é um choque, como a ver, por exemplo, como é que as pessoas lá são tão solidárias. Por qualquer situação que você esteja a atravessar, por exemplo, na Inglaterra, vai aparecer sempre, sei lá quantas pessoas para virem te apoiar. Estás com uma dificuldade, queres subir no autocarro, estás sem dinheiro, desde que você fale, para a tua rasca vai aparecer alguém que vai te dar uma moeda para quê? Apanhaste uma queda e não sei o que, vai aparecer muito mais do que vir filmar e não sei o que, vai aparecer pessoas para te auxiliar. Mas outra coisa quer dizer, são... Entre a cultura, tem claro a questão da culinária, né? Também um choque, né? Nós temos aqui a nossa culinária é muito rica. Chegas, por exemplo, na Inglaterra, para te adaptar à culinária deles é uma maca dos diabos. Por isso é que nós, e é aquilo que eu também falei no Mano, da importância às vezes de termos as nossas damas da nossa terra. Quer dizer, você está na Inglaterra, mas a tua mesa é angolana, todos os dias, estás a ver? Ao passo que se você tiver uma dama lá de lá, você está na Inglaterra e a tua mesa é inglesa. Tem lá o chamado, por exemplo, o English Breakfast, que é o tradicional matabicho dos britânicos. Imagina lá, você serve-te salsicha frita com ovo e feijão doce para o matabicho. Isso é o prato típico do pequeno almoço dos ingleses. Eu nunca consegui me adaptar a isso, comer. Feijão doce. Feijão doce. Eles comem com muito prazer. Esse é o típico deles.
Eu preferia um café, se não tiver pão com uma batata doce, uma mandioca, ok, estás a ver? Yeah. Mas nunca consegui, mesmo estando esses anos todos, nunca consegui me adaptar a essa cena. E, epá, e um montão de aspectos que talvez aqui agora não me vêm. Mas, quer dizer, as diferenças culturais são muito elevadas, né? É muito grande. As festividades deles, as nossas. As nossas, por exemplo, epá, os ingleses são pessoas também muito... Festivas? Muito festivas, por exemplo, há muitas discotecas em Londres, eles festejam de forma eufórica o Ano Novo. Yeah. E há Londres é aquilo que se diz, a cidade que nunca dorme. Yeah. Há muitas festas, mas é para a diferença, mano, há muita diferença. Só que uma coisa também que nós angolanos temos de bom, nós nos adaptamos facilmente a outras realidades. Isso é que nos safa. Por isso é que tu vês às vezes o angolano, quando ele, por exemplo, vai para o Brasil, vai para a Inglaterra, vai sei lá onde, quando ele dedica-se, por exemplo, ao aprendizado de uma determinada língua, o angolano vai aprender e vai conseguir ter o sotaque daquele país, tá vendo? O angolano vai conseguir não só ter o sotaque, você vai ver ele ter os hábitos, inclusive, daquele povo. Mas, mano, mais ou menos Os isso. ingleses são calorosos ou são frios também? Não, eles são calorosos. Por isso é que eu estava a dizer que não é difícil inserir-se na sociedade britânica enquanto preto. Eu não sei se há sociedade na Europa mais fácil da tua inserção social do que como se vê na Inglaterra, principalmente em Londres. É claro que há zonas da Inglaterra, para cidades como Liverpool, Newcastle, são mais difíceis, são cidades predominantes por brancos, ingleses, há muitos níveis de racismo, são muito mais elevados. Mas já em Londres, principalmente, não há. Em Londres, tu podes viver como africano, do dia 1 de janeiro ao dia 31 de dezembro. Quer dizer, estás lá, mas se quiseres comer comida africana, vais nos mercados, compras fuba de bombom, compras, quer dizer, um montão de produtos que a malta aqui podes viver como africano. Há igrejas que os pastores são africanos, há discotecas de africanos, por exemplo, em Londres tem várias discotecas de angolanos. E consegues, quer dizer, viver fora, mas com vários elementos da tua terra consigo. Quais foram as suas primeiras impressões ao retornar a Angola depois de tanto tempo? A primeira impressão é que eu já disse de início, e que é lamentável, é que os mesmos problemas que me fizeram sair do país há cerca de 30 anos atrás são os mesmos que eu estou a encontrar, ou piores, com muitos jovens. Falta de oportunidade, tanto de emprego como de realização. Vejo muitos jovens que têm vontade de fazer algo aqui em Angola. Uma das coisas que eu estou aqui... Você sabe, a nossa profissão nos faz detectar talento, né? Nós somos detalhistas por natureza. E tu vês que aqui há jovens com talento, quer dizer, imensurável. Há muitos jovens aqui que só estão mesmo à espera de um empurrão para voarem. Tu vês que os mesmos problemas que eu vivi no passado são os que eu estou aqui a encontrar. Mas dessa vez, verdade seja dita, também uma das coisas que a mim me choca muito e me entristece é o número de gente a passar mal, estás a ver? Está visível, todo o sítio onde passas, e eu até fiz algumas reportagens sobre isso, todo o sítio onde passas, vês jovens a comer nos contentores, vês jovens a recolher papelões e colus para depois irem pesar e vender. Quando tu falas com eles, por que estás a fazer isso? Vai dizer, eu faço isso para ganhar 1.500 kwanzas por dia, mas o número aumentou. Lá em Angola, por exemplo, lá nós quando estamos fora, as pessoas dizem que hoje em dia em Angola confunde-se os malucos e as pessoas boas. Mas eu constatei que é mentira, não se confunde nada, porque os malucos foram afastados dos contentores. Quem está nos contentores são pessoas boas. Eu tenho, inclusive, imagens. Tu vês o maluco de uma ponta, ele assim aprecia o contentor dele. E no contentor dele tem gajos fixos, como quem diz, esses gajos me desarmaram o meu mambo. Roubaram um bongue dos outros. Estás a ver? Então, são coisas que uma só fica assim, mas... Relativamente às infraestruturas? O velho onde a malta está aqui, eu não sei se na Inglaterra tem algum sítio mais lindo do que esse. Até quando digo Inglaterra, não, Europa toda. Não sei. Esta marginal, na tua visão? A marginal, isso aqui é uma cena incrível. É um bom cartão postal? Mano, aqui. As infraestruturas, desenvolveu-se muito, mas o problema é o contraste. Você está aqui numa zona altamente bonita e não sei o que, mas depois das aí atrás já está tudo fatigado, depois anda mais um bocadinho, já está tudo fixe de novo. Quer dizer, é o contraste, mas também são coisas que a malta tem que entender, porque nem sempre a malta tem que
nos fixar simplesmente nos aspectos negativos. Nós temos que ver que, não obstante as situações que às vezes a gente tenta criticar, mas nós somos um país que estamos em África. E Angola não é a diferença dos demais países africanos, né? Somos países independentes há pouco tempo, somos países em vias de desenvolvimento, então há coisas que uma pessoa tem que fechar os olhos, mano, porque se for sempre a pensar nos aspectos negativos, uma pessoa nem sequer vai vir aqui. Eu, quando estou aqui, apesar de que vejo muita coisa negativa, mas não permito que as coisas negativas que eu vejo em Angola ofusquem os meus objetivos com relação à terra, porque no meio de muita coisa negativa, verdade seja dita, também há muita coisa positiva. E uma das coisas positivas é o blog do primata. Estás a ver? Mas eu mesmo estou a falar do coração. Porque nós, às vezes, fora, temos a tendência de pensar que o país aqui parou. Mas há pessoas que fazem todos os dias esse país acontecer. Há pessoas a andar das 4 da manhã até lá bastante. Pessoas que acordam cedo para ir trabalhar. Há pessoas como você que está aqui nesse momento a filmar, trazer, informar os angolanos. Então o país acontece, o país não parou. Na viagem que eu fiz para o Wish, nos vídeos do Wish, vi um monte de comentários de angolanos dizer assim: a minha terra afinal é linda, eu tenho que voltar para a minha terra. Pessoas que querem voltar a visitar Angola e irem para o Wish, porque eu mostrei o Wish. Isso é verdade. Então vejo que valeu muito a pena ter criado esse projeto. Mano, isso é um grande projeto, porque está a ver, são aqueles trabalhos que os órgãos de comunicação social públicos não apresentam e vem depois, há um vazio e você veio cobrir esse vazio. Isso é que é importante, porque principalmente fora do país nós temos a tendência de pintar tudo em cinzento, quer dizer que está tudo mal. Não, é claro que há coisas que estão mesmo mal, mas se nós for para nos focalizar só nisso, então de nada vale ficar fora do país a gritar. E quando você não consegue ter a capacidade de vir também aqui, pôr o teu pé e ver o que é que eu também posso fazer para contribuir para essa cena melhorar um pouco, senão malta um dia vem, vamos encontrar essa cena aqui tomada conta pelos estrangeiros, porque eles também aqui estão a ter força. Estão a ter força, né? Então, Como vê as oportunidades de trabalho e negócios para os angolanos que vivem no exterior e pensam em regressar? Mano, isso vamos voltar no que eu acabei aqui de dizer. Aqui em Angola, infelizmente, há muita burocracia. Nós estamos num país que tudo é muito à base do clientelismo, muito à base da candonga, e às vezes para quem vive fora do país é muito difícil adaptar-se a essa realidade, porque eu, por exemplo, na Inglaterra quero abrir uma empresa, é fácil, não vão me pedir quanto é que eu tenho. A única coisa que eu tenho que fazer é apresentar o business plan, o que eu quero, tem as empresas de direito para tal, registro, vou dizer, essa é a minha empresa, não tenho nada por enquanto, não sei o quê, mas tu fazes tudo não abrir e fechar de olho. Quero abrir uma conta bancária, é tudo fácil, não tem que dar dinheiro a ninguém, não tem que ficar, por exemplo, uma coisa que pode ser feita em 1 hora, vai para passar de 2, 3 horas, ou porque o sistema falhou, porque não sei o quê, porque não há luz e não sei o quê, não há nada disso. Mas ainda assim, aquilo que eu estava a dizer, mano, é a nossa terra. Se a gente não ter a capacidade de consciencializar-se que a nossa terra é África, não é Inglaterra, então nós temos que encontrar uma forma de nos impor aqui. A malta nunca vai fazer nada de jeito aqui, estás a ver então? Porque para tu, quando és da terra, vens aqui, tu vais ter que entrar no sistema. Entras e faz a tua cena, estás a ver? Então, agora, as oportunidades de negócio têm muito a ver com a visão de cada um. Né? Tem que se fazer um estudo de viabilidade, onde é que está a tua inclinação, ver se aquilo que tu queres fazer vai produzir ou não vai produzir. Mas eu encorajo o pessoal todo angolano que vive fora do país, principalmente aqueles que não têm grandes problemas financeiros, de vir aqui fazer qualquer coisa. Investir aqui. É a melhor coisa que se pode fazer. Nós está na moda, por exemplo, os angolanos todos irem comprar casas em Portugal. Está na moda, toda a gente é para casa em Portugal. Eu acho que isso é um erro. Muito antes de você que está fora do país procurar comprar casa em Portugal, compra na tua terra. Porque, tem sido, quando você está no top, daí o caminho é baixar. Quando você está embaixo, o caminho é subir. E por mais coisas negativas, por mais aspectos, né, um tanto quanto não abonatórios que a malta possa ver da nossa terra, mas é um país em vias de desenvolvimento. Então, tarde ou cedo, Angola vai subir, não tem como. Tarde ou cedo vai subir, então é importante que a malta tenha isso em mente para podermos começar a tirar aqui a nossa semente na terra, senão um dia acabou. Você vai vir aqui, vai ser que nem um turista, só mesmo apreciar os outros que fizeram qualquer coisa, vamos encontrar já aqui
o Armando Tavares já como um grande canal, já cheio de massa e eu estou a vir mais com uma camaritazinha, pá, e não é fica complicado. Porque o homem que está aqui na terra não ficou parado. Não estamos parados. Não estamos parados. Ao ponto de alguns irmãos, às vezes, que vivem na Inglaterra, ou angolanos na diáspora, digamos assim, quando vêm para cá, solicitar uma prestação de serviço. Porque eu também tenho uma empresa, que é o Ubuntu Mídia, onde eu produzo videoclipes, spots publicitários. Quando a gente mostra a tabela de preço, apanha o choque, bro. Apanha o choque. Falou, chefe, bem caro assim. Não é que está caro. Nós somos profissionais. É isso. Não ficamos parados. Ao longo desses anos, nos preparamos. Houve um treinamento, houve uma... Nos treinamos, estudamos, evoluímos, investimos em equipamentos. Por isso é que um videoclipe cobramos tanto. E uma reportagem, às vezes, podemos cobrar 1 milhão de kwanzas. A pessoa apanha choque. Alguém ligou para mim e ficou chocado. O quê? Tudo isso? Isso que acabaste de dizer. Estás a ver? Você fica lá muito tempo, pensa que o Tavares está parado. Está parado, não, mas as coisas evoluíram. Olha, eu, por exemplo, você vê, essa coisa, por exemplo, do Yango, né, que nós lá na Inglaterra chamamos Uber e não sei o quê. Então não é uma coisa também assim tão antiga lá. E você chega aqui em Angola, você também chega... aqui também já tem essa cena. Aqui se o carro estiver avaliado também pelo aplicativo, já posso também chamar alguém, estás a ver? Quero também comer algo, também já tem alguém que vai vir trazer comida na minha porta, não sei o quê. Então são essas coisas que às vezes é importante você de vez em quando vir aqui no país, porque uma coisa é ouvir-se de Angola estando fora, a outra coisa é estar aqui em loco, observar, analisar as coisas, ver, né, as coisas. Então é importante para depois não apanhar um choque quando... Olha, mas eu também tenho esse problema. Às vezes as pessoas quando me pedem para publicidade no canal, dão um preço. Não, é muito caro, se está bem. Olha, vai nas outras plataformas, principalmente angolana, vai lá pedir para publicidade. Vai ver quanto é que vão te cobrar. É caro. Vão lá, fazem a licença. Mas Angola vão mano, quando então que podemos fechar o negócio? Porque ficou a saber que afinal... Já fez um estudo de viabilidade, já que... Vou voltar no Master, Alguma vez considerou voltar definitivamente para Angola? E por quê? Mano, eu acho que todo angolano com sentido de patriotismo, mano, pensa sempre um dia regressar ao país. Por quê? Porque aquilo que nós falamos é a nossa terra, oportunidades de fazer qualquer coisa, que talvez aqui a malta consiga explodir mais do que lá na terra. Mas o problema, há uma diferença entre o pensar e concretizar o que a gente pensa, porque, principalmente para nós que já estamos há muito tempo fora do país, o estar fora do país que traz consigo certas nuances, certas implicações, porque nós criamos raízes aí onde a malta foi, fizemos família, os miúdos cresceram lá, nasceram e cresceram lá, têm as suas vidas. Depois desmembrar o núcleo familiar às vezes é muito complicado. Depois também tem aquela coisa, tu vais vir, se tu não tiveres as condições reunidas para dar uma vida minimamente aos teus filhos, igual a que tu consegues prover lá para eles onde tu estás, é uma complicação. Como é que tu vais convencer, por exemplo, a tua esposa, vamos para Angola, e porque, agora chegou a nossa altura, estamos fartos disso. Sabes como é que as mulheres são? As mulheres não têm assim, o espírito tão aventureiro quanto os nossos homens. Ela tem que ter garantias de que aqui em Angola, eu ou ela vai estar tal como está lá, em termos de condições, ou vai estar melhor. E essa coisa de estar melhor é a coisa mais difícil, leva tempo, né? Eu, por exemplo, se tiver que vir aqui, me instalar aqui em Angola, até eu ver os frutos do meu trabalho aqui em Angola vai levar tempo. Então, essas são... Mas, já pensei muitas vezes vir me instalar aqui. Eu passei muitos anos fora dos meus pais biológicos, porque eu sou filho adotivo, né? Depois, quando me reencontrei com os meus pais, criou-se essa situação, esse vínculo com eles muito forte, e sinto que passei muito tempo distante dos meus pais. Quero recuperar, e eu quero recuperar. E eu sempre pus na minha mente, eu quero estar com os meus velhos até os últimos dias de vida deles. E isso é também um dos aspectos que me faz voltar, porque, como disse aquela hora, tu vens, os teus tios morrem, tua avó morre, você não está... Olha, isso é um dos aspectos mais difíceis também que a malta tem. Tu ouves, por exemplo, olha, tio tal morreu, primo tal morreu, teu irmão morreu.
e você não pode vir aqui levar o teu irmão até a última morada. São daquelas coisas que arrebentam contigo psicologicamente. Nós, os africanos, temos que estar presentes, temos que nos despedir dos nossos mortos. Tu estás a ouvir à distância, é complicado, tá bem? Imigrar só é mesmo bom porque nós não temos aquilo, às vezes a nossa terra não oferece aquilo que a gente almeja. Mas se tivéssemos aqui, ninguém em condições normais saía da terra. Não é bom imigrar. Não é, mano, não é bom imigrar. Não é bom tu te dizer para te separar das tuas raízes, não é bom. Isso é uma coisa complicada. Não é bom. Só que, por isso é que um gajo tem que ter sempre na mente que um dia vai voltar. Mano. Que conselho daria a um angolano que pensa em emigrar para a Inglaterra hoje? Foge. Mano, que conselho eu daria? As coisas mudaram muito. Todos querem pular do quê? Muita gente quer imigrar, e eu compreendo porque eu também sou imigrante. O que as pessoas têm, o conselho que eu daria é preparar-se psicologicamente, emocionalmente, do facto de que nem tudo será um mar de rosas, nem sempre a imigração resulta como a gente pensa. E quando digo resulta de como a gente pensa, é aquilo que estávamos aqui a falar, tem os aspectos emocionais, psicológicos, porque você até pode chegar lá e dar-se bem do ponto de vista material, tens uma casa, tens um emprego, mas aquele corte com vínculo com a terra, com os teus familiares, o choque de cultura, a readaptação, pode estourar com a tua mente. Porque nem todo angolano que saiu daqui e foi em outras bandas deu-se bem. E aquilo que o Mano estava aí a dizer de início, pessoas ficaram deprimidas, pessoas que perderam a noção das coisas. Eu, por exemplo, há tempos participei do funeral de um amigo que vivia praticamente sozinho, completamente sozinho. Então, o conselho que eu daria é preparar-se no sentido de que nem tudo lá vai ser um mar de rosas, até porque as questões migratórias mudaram por completo. A altura que eu cheguei na Inglaterra, e comparando com hoje, não é a mesma coisa. Para entrar é uma dor de cabeça. Para conseguir um emprego também é um pouco mais difícil. E, sinceramente falando, é uma pergunta um bocadinho complicada. Não sei qual é o conselho que eu daria. Mas também não desaconselharia quem acha que não está bem aqui e quer ir buscar, quer procurar realizar a sua vida fora do país. Mas... mano, é complicado isso, é complicado. Porque cada caso é um caso. Mas Angola Vuns, muito obrigado pelo seu tempo disponibilizado. Estou muito grato mesmo, de coração. E, estamos juntos. Desejo sucesso a ti e aos teus canais. Por favor, deixa aí no vídeo, teus canais, as redes, para o pessoal poder se conectar contigo. Olha, mano, eu por enquanto a conexão é mesmo na Mangolé TV, quer seja no Facebook, como no YouTube, TikTok, eu estou a produzir aí outras cenas, mas como se diz, o segredo é a melhor arma do negócio, então prefiro ainda não alarmar, mas olha, mano, foi um prazer. A malta esperou muito estar aqui e fizemos algumas conexões, algum programa à distância, via remota. Estar aqui contigo em pessoa é a melhor sensação. Estou a ver aqui o Armando assim um bocadinho, gordinho, bem nutrido. A comer muito funs, mano. Então, mas é um prazer. Eu que me sinto lisonjeado pelo facto de fazer parte desse grande projeto. Muito obrigado. Blog do Primata. Muito obrigado. E pessoal, olha, aqui, vocês sabem que eu também tenho uma certa autoridade. Por favor, se você ainda não está inscrito no blog do Primata, faça-o agora, não é só ver. Inscreva-se e partilhe com os demais e vai dando sinal aos demais. Sempre que sair uma cena nova aqui nesse canal, espalhe, por favor, porque o trabalho é um trabalho que custa muito. Estamos juntos, mano. E ao pessoal que acompanha o vlog do Primata, subscrevam o canal Master Angola Vuns no YouTube, Mangolé TV. Mangolé TV, que é um canal sério, um canal de muita credibilidade. Estamos juntos, um forte abraço. Estamos juntos, andando.